agradecer, doutor Carlos, aí, por ter conseguido esse tempo aí para conversar um pouco com a gente. Você sabe que a gente tem esse trabalho aí de explicar, né, sobre o que são células-tronco, para que serve, que tem muita gente que guarda, então, sem ter noção. Então, acho que é importante aí a sua palavra. Queria só falar que o doutor Carlos fez o acompanhamento das minhas duas gravidezes e o parto dos meus dois filhos, então é uma pessoa que, né, significa muito para mim. Então, significa muito para mim, doutor, você estar aqui hoje. Enfim, acho que vai ser divertido, doutor Carlos, a gente falar um pouco de célula-tronco aí. Espero que sim, espero que seja divertido como os teus partos, Natácia. Deu trabalho. Eu sempre falo para todo mundo que eu te dei trabalho de ter 2 cesáreas, né, doutor Carlos? Fala sério. Que sem graça. Sempre deu bastante trabalho. Boa noite Eu a sei. todos. É uma alegria poder comentar alguma coisa sobre células-tronco. A gente mexe com células-tronco já há muito tempo. Me lembro de mais de 20 anos, quando começa isso no Einstein. Começa a se colher células-tronco do sangue de cordão, depois com todas as expectativas, tudo que era prometido, o que acontece, o que não acontece. Então foi bem interessante toda essa evolução, tudo que aconteceu. E realmente células-tronco é um campo novo na medicina e cada vez aparecem outras novidades nesse tema, né? Isso, doutor Carlos, eu acho que a gente podia começar, então, se eu contar um pouquinho aí dessa história, né? Que eu acho que eu também a gente podia conversar um pouco sobre como é que começou essa história de guardar células-tronco, né? Que no começo era um tipo de célula, então a gente explicar um pouco o que são os tipos de célula. Eu recebi algumas perguntas, a gente podia ir respondendo um pouco das perguntas. Então, acho que a gente podia começar explicando um pouco. Você já comentou que tinha 20 anos, guardava, né, célula-tronco, mas acho que o pessoal não sabe qual que é o tipo de célula-tronco que guardava, enfim, quais são as opções que tem hoje. O que você acha? Ok. Primeiro, o que é uma célula-tronco, né? Isso. Célula-tronco é uma célula indiferenciada, ou seja, ela não se diferenciou, não é uma célula como a célula da pele, a célula do fígado, a célula do rim. É uma célula que tem a capacidade de se transformar em outras. Essa é uma célula-tronco. Então, essas células-tronco, elas existem em todo o organismo, mas elas existem desde do embrião, existem na massa celular interna, quando se forma o embrião, existe na placenta, existe no cordão, existe no sangue do cordão, existe na gordura, existe na medula óssea, existem praticamente todos os tecidos do corpo em maior ou menor quantidade. E é claro que quanto mais primitiva, quanto mais inicial a célula, mais a capacidade que ela tem de se diferenciar em outras. Eu, assim, de uma forma meio teleológica, eu costumo comparar a célula-tronco com uma semente, uma sementinha. A sementinha, ela tem a capacidade de formar raízes, formar o tronco, formar os ramos, formar as folhas, os frutos, as flores, as sementes. Ela tem a capacidade de formar tudo. Então, essa sementinha seria como se fosse o embrião humano. Então, essas células do embrião são totipotentes, elas se transformam em tudo. Veja, no embrião tem 2 células, uma célula, 2 células, vai formar um ser humano. Então, tem essa capacidade de transformar-se em todos os tecidos. É que vai existindo essa reprogramação genética e cada área, cada tecido vai se diferenciando. Só que não dá para a gente usar células de embrião, né? É difícil. Como é que, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, por enquanto, não se pode você inativar um embrião para tirar suas células-tronco. Da mesma forma como as células-tronco embrionárias, que seriam aquelas células que são tiradas um pouco depois dessa fase tão inicial, que seria mais como se fosse a raiz, né? A raiz que está se formando. E essa célula tronco embrionária, ela é tirada não da placenta e não
das membranas, é tirada da massa celular interna, da área que vai formar o embrião. Então, ela pode se diferenciar nos 3 tecidos diferentes, né? Na ectodermo, mesodermo e endodermo. Então, essa é uma célula que tem também uma pluripotência brutal, né? Brutal. E depois, à medida que o nenê vai se formando, os tecidos vão tendo uma diferenciação cada vez maior, mas a totipotência, a pluripotência vai sendo perdida. E aí vai se formando aquele grupo de células chamada de multipotentes. Então, que é o tecido da cartilagem, do osso, da gordura. E a gente até teve experimentação com células do endométrio. O endométrio é aquele tecido que descama na menstruação. A gente colhia células tronco do endométrio para tentar melhorar as condições de fertilidade. Colhemos células de tronco, células de trompa, também, que é bastante interessante, as células de trompa. Hoje em dia, até se acredita que o câncer de ovário começa da trompa. Então, se estudando essas células tronco de trompa, talvez a gente tenha alguns insights sobre o que fazer para a prevenção do câncer de ovário. Então, células tronco é uma coisa muito ampla, muito ampla. Mas já que eu estou comentando dessas células pluripotentes, totipotentes, multipotentes, podia comentar sobre as iPS, que talvez foi o grande avanço que aconteceu na medicina e deu até um prêmio Nobel ao Yamanaka. Pois é, né, Carlos? Eu acho que a gente tem que explicar também que tudo que você falou, perfeito. E que a gente tem os tipos de células-tronco são divididas entre a potência delas, então, como você falou, né? As que vêm lá do blastocisto têm uma potência maior do que as que são retiradas depois dos tecidos. E aí, por fim, essa batalha aí, né, entre usar células embrionárias por causa de ética ou religião, enfim, que tem aí uma conversa muito grande sobre isso. E por esse motivo que o Yamanaka, então, tentou mimetizar ali uma célula-tronco embrionária através de fatores, né? Então, ele usou fatores em uma célula adulta, não, uma célula de pele, para tentar fazer ela voltar no tempo ao estado embrionário, né? Então, hoje existe essa tecnologia de você conseguir reverter o potencial dessas células para um potencial maior, mesmo de uma célula adulta. E só que o grande problema dessas células é que elas, assim como as embrionárias, para ser usada em terapia, elas são células que crescem muito, né, Carlos? A gente sabe, elas têm uma capacidade de se multiplicar muito grande. Então, existe um grande bloqueio aí do medo de não conseguir controlar essa multiplicação, né? Então, acho que, por enquanto, aí a gente tem um gargalo de não saber muito como segurar, mas existem muitos testes clínicos usando isso, né? E a gente sabe também que essas células vão levar, então, não sabem o quanto que elas vão levar do tecido que elas vieram. Então, por exemplo, usar o tecido da pele, se elas conseguem voltar no estágio né, embrionário delas, né, 0 quilômetro. Então, acho que tem um pouco a estudar aí, mas é uma opção também, né? E é importante de falar aí que essa tecnologia está aí para ser usada. Então, acho que a gente falou aí o que são células-tronco, certo? E é interessante que o desenvolvimento científico é brutal nessa área, né? Sim. Então, com o passar do tempo, a gente realmente vai ter uma capacidade de utilização enorme desse tipo de célula, né? A gente vê que a regulamentação, né, está mudando. Então, a gente vê que existe aí em outros países também, uma tendência a ter produtos, né, envolvendo célula-tronco e também o Brasil acabou ano passado, né, 2020, né, 2020 eles conseguiram então ter uma legislação que regulamenta o uso de células-tronco no Brasil. Isso foi um avanço, né, para o uso de células-tronco. E então estou indo aqui nas perguntas, Carlos. Posso ir? Eu acho que pode. Vamos lá. Não, quer acabar esse assunto aí? Vamos lá. Não. Faça a pergunta, então, gente. A ideia era falar o que era células-tronco. Acho que a gente falou já que são células que são coringa, né? São células que podem se transformar em várias coisas. Elas podem ter tanto um potencial maior, ou elas podem ser multipotentes, que se dividem em mais, se dão origem a mais de um tipo de célula.
E aí, acho que seria legal a gente entrar, Carlos, nas células que a gente pode, que hoje, né, a gente, na legislação e tudo mais, a gente consegue guardar e usar, que são as células tronco adultas, né? Que elas podem ser ou embrionárias, que você explicou, ou adultas, que são as células que estão no corpo da gente ou no bebê, que inclui a célula do cordão umbilical, enfim, e as células da gordura e tudo mais. Então, Eu acho que esse sentido... é um aspecto interessante. A gente tem que passar à população, ao público, que células-tronco existem em todos os tecidos. Né? Quando a gente corta o braço, quando a gente machuca, quando a gente se queima, são as células-tronco do nosso organismo que são responsáveis, em grande parte, pela cicatrização, pela neoformação desse tecido. Então, é possível se recolher células-tronco adultas de praticamente todos os tecidos. Agora, também eu gostaria de assinalar que quanto mais velho for o indivíduo, então, quanto mais precoce você tira a célula, melhor ela é, porque ela é mais totipotente e ela é mais jovem. À medida que você vai envelhecendo, tuas células vão envelhecendo. Você envelhece, as células envelhecem junto com você. E por isso que envelhece também, né, cara? É por isso que envelhece, por isso que envelhece. Elas vão perdendo essa capacidade. Então, se eu for armazenar células-tronco da gordura, se eu for armazenar células-tronco da medula, se eu for de qualquer outra região de osso, de trompa, de endométrio, de onde for, quanto mais jovem for a pessoa, melhor será a qualidade dessas células-tronco para serem usadas posteriormente. Então, esse é um aspecto importante que deve ser assinalado. Porque elas também se dividem mais, né? As células mais novas, elas têm a capacidade de se dividir mais, então você consegue uma capacidade terapêutica melhor, né? Eu sempre faço um paralelo, Carlos, que você falou com um carro. Eu sempre falo que se você quiser ir para muito longe com um carro e quiser comprar um carro, você pode comprar um carro zero, um mais ou menos e um bem usado. Você vai conseguir chegar lá, mas talvez o usado te dê mais trabalho para chegar do que o zero, né? É uma ideia mais ou menos assim da célula-tronco. Eu acho que é fácil de entender que quanto mais nova for, né, menos trabalho vai te dar aí para você conseguir o mesmo resultado. E é o que a gente vê no laboratório também, né? Que quanto mais um paciente que tem mais idade, a gente sua mais para conseguir fazer essas células crescerem. Né? Então, acho que é importante aí saber isso que, então, trouxe os bancos, né, Carlos? Que por isso que guardar a célula pode fazer uma diferença aí no sucesso da terapia, né? Então, por isso que quanto mais precoce, por exemplo, células-tronco de cordão umbilical, é melhor do que células-tronco de gordura ou células-tronco de medula. Por quê? Porque é mais jovem. Isso é uma pergunta que a gente sempre recebe, né, Carlos? Uma pergunta que aliás, eu estou com umas perguntas aqui que a gente recebeu e que todo mundo pergunta, mas por que eu tenho que guardar e ficar, então, arcando com esse custo, né, todo ano, se eu posso tirar quando tiver mais zero da gordura? E a gente sempre fala, olha, porque essa célula da gordura vai aí né, já tá usada, porque ela recuperou quando você foi correr no parque, enfim, né, aquela coisa que ela se dividiu já, né, já tá mais velha. Então, é importante o pessoal entender que guardar antes pode fazer diferença na qualidade do uso, né, futuro. E também tem situação que se você não tiver guardada, você não vai conseguir usar a sua própria célula, né? Uma queimadura, né, extensa, né, Carlos? Se não tiver guardado, ninguém vai conseguir tirar a célula-tronco da sua gordura ali, né? Acho que isso é importante saber também. E aí eu queria entrar, Carlos, aí se você puder também explicar um pouquinho aí da diferença das células-tronco, que muita gente pergunta que tem que pode ser coletada na hora do parto, né? E até eu converso com as minhas amigas, eu que trabalho com isso, né? As minhas amigas me perguntam, eu guardei célula-tronco. A maioria das nem sabem que tipo de célula que guardou e que tem 2 tipos de célula para guardar no cordão e que podia até ter guardado dela também. Então, se você puder explicar um pouquinho aí, ia ser legal. Existem as células-tronco, então existem em todos os tecidos. Pode ser guardadas da placenta, das membranas, do cordão umbilical, do sangue do cordão. Cada uma tem uma característica um pouco diferente. A vantagem da célula do cordão umbilical é que você consegue uma quantidade maior de células mesenquimais, dessas células-tronco, né? E então isso te dá um pool de células, uma quantidade de células, uma capacidade terapêutica de tratamento maior do que quando eu pego de outras regiões. Tirar células-tronco de placenta, tecnicamente, é mais difícil. Células-tronco das membranas também são poucas as células-tronco de membrana. A diferença em relação ao sangue do cordão umbilical
é que a gente colhia sangue. Então, no início, quer dizer, há 20 anos atrás, a gente colhia sangue de cordão umbilical. Então, por muitos anos, a gente colheu sangue. Porque ele era usado nos casos de transplante de medula em crianças ou em adultos. É que hoje essa tecnologia é um pouquinho ultrapassada nesse sentido, né? Mas ela já é uma linhagem mais diferenciada e a quantidade que você consegue é menor. Eu Além acho do que é que mais que isso, existe... né, Carlos? Elas não conseguem se dividir fora do corpo também. Tem essa limitação técnica, né? Que hoje a Uhum. gente não consegue multiplicar essas células, então o volume que você consegue ter ali no parto é o que você tem para usar. Por mais que dividam, né, em 2, 3 bolsas, né, que a gente sabe, aí é o que você tem. Exatamente. E também tem o aspecto de que hoje em dia, isso eu já faço há muitos anos, mas de que a gente procura dar o sangue do cordão para o nenê, sabe? Na mãe natureza, quer dizer, quando nasce um bezerrinho, alguém vai lá cortar o cordão do bezerrinho, do cachorrinho que nasceu? Claro que não, ninguém corta nada. A cadela vai lá e corta com o dente depois de algum tempo. Por quê? Porque aumentando o nível de oxigênio, o cordão se contrai, joga todo o sangue para o cachorrinho e a cachorra vai lá e corta com o dente. Sim. Então, no ser humano, existiu por muito tempo essa história de ligar o cordão precocemente, para dar um nenê rapidinho para o neonatologista. Só que aí se começou a ver que existia a chamada anemia não do recém-nascido, mas logo depois, né? 1, 2, 3 meses depois. Porque a reserva de ferro desses nenês era menor, ele não recebe muito ferro no leite materno. E esses nenês que você faz a ligadura tardia ou não liga o cordão, ou vai ligar só depois ele parar de bater, quando já não tem mais a circulação feto-placentária, isso faz com que ele receba esse pool de sangue e vai ser importante para a sua reserva no primeiro ano, nos primeiros meses de nascimento. Então, a retirada do sangue do cordão tem esse ponto, tem esse aspecto, além do que sempre tem mais uma enfermeira entrando em campo para tirar. Tira rápido, porque quanto mais rápido você tira o sangue, maior a quantidade que você vai conseguir. Mas quanto mais quantidade eu tiro, menos para o nenê vai. Então, esse é um dos problemas. Enquanto que o cordão é uma coisa que você joga fora, vai no balde, normalmente, né? Sim. E se você puder preservar e retirar as células mesenquimais, é uma benesse. Ô, Carlos, então, só para ver se eu entendi, se todo mundo entendeu. A diferença que faz entre coletar o sangue, que são as células hematopoéticas, que são essa que você falou que são usadas para o transplante de medula e que tem uma limitação de crescimento, a gente estava falando isso, na hora do parto mesmo, né? Qual que é a diferença para a mãe e para você de fazer a coleta do sangue e do tecido, que são as células tronco mesenquimais, assim, na hora do parto mesmo? A diferença é que para mim tirar o sangue do cordão, eu tenho que fazer a laqueadura bem precoce. Tá. Então não pode deixar o cordão pulsar até o final, não é isso? Não pode deixar porque não vai sobrar sangue. Entendi. Tá, e eu tenho que tirar pelo menos uns 70 a 100 ml, porque senão a quantidade de células tronco armazenadas é desprezível. Tá. Se ela é desprezível, não vai servir para nada. Sim. Enquanto que as células mesenquimais do cordão, normalmente, tem muitas, né? Porque em vez de você jogar no lixo, a gente vai colocar numa cubinha e deixar para a enfermeira vir pegar e guardar a célula tronco, não é isso? Exatamente. Tá. Então só para a gente aqui é legal, né, explicar essa diferença entre o sangue e o tecido, porque eu acho que é isso que mais as gestantes têm dúvida, né? De qual tipo de célula guardar, se guarda as duas. Então, acho que, eu não sei se ficou bem, acho que ficou claro, né, Carlos? Que o sangue do cordão tem essa limitação de volume que não cresce fora do corpo. E a aplicação também é um pouco limitada, porque, como você disse, é uma célula já um pouco mais diferenciada, que vira só a célula do sangue, né? Então, enquanto as células mesenquimais do tecido têm uma plasticidade maior, podem virar mais coisas e também se multiplicam no laboratório, né? Acho que é importante explicar um pouco disso. Estou olhando aqui a minha listinha de coisas. Tem uma perguntinha perguntando, só para aproveitar, se a gente sempre consegue coletar células
Acho que do Das sangue, células do sangue, do acho sangue que... do cordão, muitas vezes a quantidade é muito pequena, principalmente em gemelar, em gêmeos. Já tive, então, essa experiência de... Algumas vezes você não consegue, você consegue 20 ml, 30 ml, é muito pouco, não consegue quase nada. Quanto que o cordão umbilical você sempre vai conseguir, sempre vai ter. Entendi. A única coisa, só se tiver infeccionado, mas aí também tanto o sangue quanto o cordão não vão O servir. tecido, isso. E aí o sangue, como tem o tecido do cordão, a gente consegue, eu falo a gente porque a gente tira a célula-tronco do tecido do cordão, né? Então tem uma plasticidade maior e consegue sempre um número grande de células para poder usar. Então acho que não tem muito erro aí, né, Carlos, na coleta. Estou pensando aqui. Então, o que mais? Um outro aspecto é que muitos bancos que armazenam células-tronco, no sangue do cordão, eles nem separam as células hematopoéticas, né? Eles armazenam o sangue total, você nem sabe o que você está armazenando, né? Enquanto que nas células do cordão umbilical, você tem que dissolver, separar, contar, caracterizar, é diferente. Mas a do tecido, Carlos, sabe que a gente tem ouvido aí falar de muitos alguns bancos aí que também não guardam a célula, enfim, fazem um pool também, que nem a do sangue. Então, não sei como eles mandam esse relatório aí de controle de qualidade, que é uma coisa importante de mandar também, né? E essa é uma pergunta que a gente também recebeu, Carlos, já que a gente está nessa de qualidade aí, de como saber se a célula tronco ou não. Tem algumas perguntas em relação a como que a mãe, né, consegue saber a informação sobre onde que ela procura saber mais sobre células-tronco, né? Se ela pergunta para o obstetra, então se é você, Carlos, que dá essa informação para a gestante, ou se ela vem com essa demanda para você já, enfim. Olha, o desconhecimento sobre células-tronco é muito grande em todo, na população, na classe médica também, o desconhecimento é enorme sobre a aplicabilidade, a perspectiva, o futuro, né? É uma medicina do futuro. Veja, hoje em dia a gente pensa, a medicina está mudando. Quer dizer, a medicina não é mais curativa, é uma medicina preventiva, é uma medicina que eu tenho que prever, tentar prever e para poder auxiliar o paciente depois. E as células-tronco é uma dessas possibilidades. Vai ser? Não sei. É um seguro, né? Para mim é um seguro. Sim. Então, normalmente o paciente vem sem ter informação nenhuma. E a gente fornece essa informação para o paciente e diz, olha, é possível guardar células-tronco, você pretende, você quer guardar células-tronco, tudo bem. Entre em contato com os bancos e escolhe aquele que você quiser. Então, a informação normalmente vem do obstetra, né? Tá. E o paciente vai ter a informação que for possível. Agora, como uma área ainda bastante jovem na medicina, com grandes mudanças, as informações são as mais desencontradas possíveis, né? É impressionante o É impressionante. desconhecimento que existe. É impressionante. Doutor Carlos, então nessa do médico falar, então liga lá nos bancos, a gente tem uma pergunta aqui de perguntar se como que você escolhe, no fim, o banco, né, que você vai escolher? Você vai pelo preço? Como é que você sabe da qualidade? Porque não é uma coisa muito palpável, né, de você... Que nem você vê, eu fico falando, não é que nem uma bolsa, que você vê uma bolsa falsificada, você olha e fala, putz, né, essa bolsa é falsificada. Como é que uma pessoa leiga consegue discernir entre uma coisa que é boa e ruim? Muito difícil. Você vai ter que perguntar, vai ter que conversar com o seu médico sobre as características e como é cada armazenamento, ver o que armazena, como controla, aonde fica, quanto tempo fica. Uma das perguntas é quanto tempo dura. Sim, Dura, teoricamente, dura de forma, enfim, indefinida, né? É sim. claro que daqui a 20, 30 anos, ninguém sabe, mas na França já se usou células-tronco de 30 sangue de anos. cordão, 30 anos. Sim. Então, Que não tem uma amostra é infinita, né, Carlos? congelado. Você tem que ter controle. Teoricamente, fica parada no tempo, no tanque, né? Mas tem que ter um controle ali Mas eu acho que também uma das coisas que sempre a gente fala de saber
conhecer o pedigree do lugar, né? Se as pessoas trabalham com isso, não é? Se tem conhecimento da técnica, né? Se, enfim, a gente sempre vê que é bom você saber, como médico, né, Carlos? A gente vai num médico, a gente quer saber onde, né? Enfim, eu quero onde se formou, né? Aquela coisa, né? Tudo bem. Agora, uma outra pergunta que eles fazem é se essas células, ou do sangue, ou do cordão, ou da gordura, podem ser usadas no irmão, na mãe. Sim. Então, essa é uma pergunta. Você quer responder isso? Posso responder. Eu acho que as células tronco, nas mesenquimais, né, Carlos? O sangue, a gente sabe que tem que ver aquele da compatibilidade, né? Se tem compatibilidade. Mas das mesenquimais, vai depender da aplicação. Então, a gente vê que as células tronco do tecido do cordão, né, que são essas mesenquimais, elas não causam resposta imune, né? Não tem rejeição. Mas só quando elas são células tronco. Quando elas viram outra coisa, elas já passam a causar uma rejeição, né? Expressar HLA e tudo mais. Então, qual que são as aplicações? Ou você vai reconstituir um tecido, ou seja, sei lá, tem uma lesão muscular, lá o Rafael Nadal fez, né, cartilagem e tal, diz a lenda. Então, eu acho assim, uma coisa é você recompor um tecido e aí você tem que usar a sua própria célula, porque essa célula vai virar outro tipo de célula e vai causar rejeição. Mas se você for fazer uma aplicação, no caso de uma doença autoimune, né, que essas células vão lá liberar fatores que vão segurar a inflamação. Um exemplo bom de explicar agora que está na moda é o Covid, né? Que estão usando células tronco, a gente até tem um teste clínico aí, você sabe, Carlos, para tentar segurar aí a inflamação pulmonar, né, de pacientes graves em respiração assistida por mais de 10 dias com Covid. E com sequela de Covid, e a gente vê que essas células vão para o pulmão não para fazer um pulmão novo, mas sim para então conseguir segurar essa inflamação, melhorar a qualidade do pulmão para ele se recuperar por si. Então, nesses casos que as células vão lá para soltar fatores e melhorar o nicho, a gente chama, nesses casos você pode usar uma célula de terceiro, né? Então, até do pai, da mãe ou de um terceiro, porque essas células vão lá. Até de um cordão doado, enfim, né? Então não é. Nesse trabalho do Covid está sendo usado as células de cordão umbilical. De cordão umbilical, né? Doado. Então, nesse caso que a célula vai lá e solta o fator e morre, né? A resposta da sua pergunta pode usar de um terceiro. Mas se você tiver, por exemplo, uma queimadura, né? Ou uma cartilagem, enfim, até tem uso estético, a gente sabe, quando a célula se vira outra coisa. Aí que é importante você ter a sua própria para ser usada, para não ter rejeição, porque senão você vai entrar na mesma nessa área do transplante de órgãos, que você vai ter uma rejeição aí, então é melhor usar a própria. Acho que respondi ou não? Sim. Acho que sim. Que normalmente, então, o ideal é que cada um tenha as suas células tronco, é isso. Apesar que a capacidade de formar anticorpos, ela é menor. Por exemplo, no cordão umbilical, ela é bem menor. Quanto mais primitiva for, teoricamente, menos imunogênica ela é. Sim. E acho que também a gente sempre fala, né? Se você tem guardado, é o melhor cenário. Mas aí, uma vez que você não tenha guardado, você tem algum problema que possa usar a célula tronco, você já entra no melhor que nada usar uma célula de um terceiro, né? Então, acho que é importante saber isso também. E tô vendo as perguntas. Interessante em queimadura, né? Alguns casos de queimadura extrema que houveram, que se usou célula-tronco de cordão umbilical, né? Sim, ou de gordura do próprio paciente também, de alguns casos que tinham como tirar. Paciente. Mas aí você precisa conseguir tirar, mas a célula-tronco de cordão, teve o caso lá no Rio, né? De um garotinho que se queimou. Como é que foi essa história? Na verdade, essa história eles usaram uma célula-tronco, acho que do próprio menino, cara. Eu precisava olhar direito, mas foi do próprio menino. Mas teve um caso também, acho que em São Paulo, que usaram do próprio indivíduo, ou um cordão doado. Teve 2 ou 3 casos. Nos Estados Unidos também, fizeram de cordão umbilical doado. Para queimadura funciona, né? Isso. E, aliás, é uma pergunta que estão fazendo aqui direto do que é assim, cientificamente comprovado que possa usar, né? Eu acho que tem que deixar claro que existem produtos já aprovados, né? Você podia falar um pouquinho aí, Carlos, mas, por exemplo, doença de Crohn, lesão de córnea, enfim, tem alguns, ortopedia também, tem produtos já aprovados.
E que estão na fase de aprovação no Brasil, né? Porque no Brasil ainda não tem grandes aprovações. No mundo, vários países do mundo já têm esses protocolos aprovados, né? Principalmente o médico lesões pode articulares. receitar, né? Exatamente. Isso. Ele recebe num frasquinho, né, de células-tronco e injeta na articulação, injeta no músculo, injeta em pacientes que têm insuficiência respiratória, está se tentando em infarto do miocárdio, tem um protocolo em Parkinson, existe aquele protocolo em pacientes com lesão medular por trauma, que é aquela menina brasileira que caiu e teve a fratura de esqui, né? Exatamente, de esqui. Ela caiu e quebrou, injetou também células-tronco naquela região que causou uma série... Não regenera a medula, é impossível regenerar a medula, mas o processo inflamatório foi bem menor e ela teve uma recuperação bem melhor. Para mim, eu mexo mais na parte de ginecologia, obstetrícia. Então, para mim, existem algumas coisas, algumas novidades aparecendo com células-tronco ou mesenquimais ou de cordão. E uma delas é tratar aquelas aderências uterinas que existem depois de curetagem, que chama-se síndrome de Aschenberg, que as paredes colam depois de uma curetagem. Então, uma das formas, isso já tem alguns na China, se usa, na Espanha, é usar um scaffold, né? uma película de fibrina em que você coloca as células-tronco do cordão umbilical entre as duas paredes e isso faz com que você consiga refazer a cavidade uterina. Então, também aquelas mulheres que vão fazer fertilização in vitro e você não consegue ter uma parede, um leito adequado para a implantação embrionária, essa é uma outra técnica que é usada. Mais recentemente, tem alguns indivíduos usando células-tronco, injetando no ovário, de pacientes que têm falência ovariana precoce. E os resultados são ainda relativamente preliminares, mas interessantes, que as mulheres voltam a menstruar, porque as células-tronco provavelmente liberam certas substâncias tróficas que fazem com que aqueles resquícios de células-tronco do ovário do paciente voltem a funcionar e elas passam a menstruar. Existem até gravidezes referidas com isso. Então, é uma área muito grande que está se fazendo, né? Degeneração macular, esclerose múltipla. Então, o campo é muito vasto. É que aqui no Brasil é muito demorada a aprovação pela Anvisa. Agora, você vai para os países Chile, Paraguai, Panamá, Uruguai. Europa, Uruguai, vai para a China, então, Japão, o pessoal China, eles usam anti-aging, né? Anti-aging, endovenoso. Mas aqui é legal falar que aqui não é que tá assim, anos-luz, né, Carlos? A legislação tá aí, a Anvisa está se esforçando para trazer esses produtos aí de fora do Brasil. Então, é recente a legislação, né? Tem 1 ano aí, então eles estão já pegando dados, enfim, a gente tem alguns testes clínicos aí em andamento, que aí mais uns 6 meses aí, se Deus quiser, né? Vamos ter o primeiro produto aí aprovado, vamos ver. Aí tem uma pergunta, isso serve para tratamento de menopausa precoce? Eu estou olhando as perguntas aqui. Veja, é uma coisa nova, mas teoricamente é perfeitamente plausível isso, né? Sim. É plausível. Tecnicamente é simples, não é nada de excepcional. Pode ser testado e ver o que acontece. Mas aí, Carlos, você acha que faria uma diferença de você ter sua célula, sei lá, do cordão, ou você usar a sua da gordura para uma menopausa, por exemplo? Eu acho que quanto mais precoce for a célula, mais substâncias tróficas você vai ter, melhor o efeito. Eu não tenho dúvida a respeito. Tá. Porque nesses casos, eles estão usando células tronco de medula, né? Mas mesenquimal, né? Mesenquimal. Medula óssea. Que é a mesma. A gente sempre fala que a mesenquimal de medula e a gordura como é que se diz? É um lugar, é um tecido mais fácil de você ter acesso do que a medula, né? E você tem 1000 vezes mais célula, né? Então, é que a técnica da medula óssea, Carlos, você sabe, né? É muito mais antiga do que a da gordura, né? De tirar a célula tronco. Então, eu acho que como é uma coisa mais, né? Que o pessoal tem mais
manha de usar, eu acho que eles usam mais a medula do que a gordura, mas a gordura hoje se vê que tem mais células do que a medula. Que mais que estão perguntando? Se as células tronco de um filho pode ser usada no outro? Olha, a capacidade imunogênica é pequena dessas células Sim. tronco de cordão. Então, teoricamente, sim. Idealmente, não. Teoricamente, sim. Tá. Bom, Carlos, agora eu tô com umas perguntas que tá aqui, tinham mandado pelo Instagram aqui também, que como que você consegue, que tipo de célula que você consegue guardar no parto, se dá para guardar da mãe também? E Sim, se então vale a pena? você pode guardar células tronco do cordão umbilical, do sangue, pode guardar. De preferência, a gente guarda as células tronco do cordão pelas razões já expostas. Sim. Da placenta, tudo você pode guardar. Da mãe, você guarda da gordura. A gordura você pode tirar um pouquinho, uma quantidade pequena de gordura, mesmo que seja parto normal, no períneo, quando as mulheres têm episiotomia, você consegue retirar. Numa cesárea é mais fácil ainda. Sim. Agora, você pode retirar fora do parto, qualquer cirurgia, mesmo lipoaspiração, que tem um monte de gordura, aí tem uma quantidade brutal de gordura que você pode separar as células tronco, né? E vai naquela conversa que a gente estava tendo, que é melhor guardar o quanto antes. Então, se o parto for uma oportunidade para guardar, né, é melhor guardar o quanto antes. A mesma coisa que o dente de leite, né? Que é uma coisa também muito interessante de guardar. Porque... que até chega uma pergunta aqui falando, até que idade pode ser coletado? Então, pode ser qualquer idade, mas sempre pensando que quanto antes, melhor, né? Então, o dente de leite, você estava falando aí, doutor Carlos, então tem as células tronco mesenquimais também no dente de leite, né? Que, para quem não guardou o cordão aí, o tecido do cordão, então tem que sempre saber se guardou o sangue ou o tecido, né? Então, é a mesma do tecido do cordão, é uma oportunidade de guardar a célula jovem, né? Do dente de leite. Sim, é uma oportunidade válida. Sim. Ou qualquer dente que tenha polpa, né? Para conseguir tirar a célula da polpa do dente. Que mais tem de pergunta? Vale congelar o cordão, o tecido do cordão, e se é muito caro? Todo mundo quer saber o valor. Olha, pelo que eu sei, a média é mais ou menos uns R$3.000, que é a coleta. Isso. Agora, a manutenção... Acho que é uns 600 por ano, doutor Carlos, a manutenção. Então, não chega. Tem muita gente que acha que é o valor de um carro e que não consegue ter acesso, né? E não é. É legal falar um pouco sobre isso. A gente vê algumas coisas meio estapafúrdias também. O pessoal vai, os avós compram bercinho XYZ ou fotografia XYZ e esquece das coisas mais importantes. As coisas são muito relativas. Mas do ponto de vista de medicina preventiva, talvez, ainda é difícil responder, mas os meus netos eu guardo. Todos, Carlos? Todos. E a sua, Carlos? A minha também, se eu tiver oportunidade, mas eu já estou velho, né? Acho que eu vou pegar um dos meus netos. Se eu precisar, eu vou usar o cordão de um dos netos. Vou dar tem uma pergunta aqui perguntando quando o dente da criança cair, como eu faço para levar até o laboratório? Então, do dente de leite, é quando o dente fica mole, né? É legal entrar em contato com a empresa e pedir, é um kit, né? Então, tem um kit que você envia e a pessoa tem que ainda ter um pouco de raiz, então é legal ir no odontopediatra ou não deixar o dente cair, né? A gente sempre brinca, não sei se você lembra dessa, Carlos, que a gente amarrava o fio dental no dente e punha na porta para fechar. Então, essa a gente sempre fala que é a melhor método se não quiser ir no dentista, né? Então, porque tem que ter um pouco de raiz, senão não vai ter célula-tronco. E aí, guarda ali numa solução que tem antibiótico, enfim, para não ter contaminação depois, e manda para o laboratório. O que não dá, que tem muita gente que pergunta, caiu, colocou lá no estojinho, né? E depois de 4 anos quer mandar, não vai ter célula viva, infelizmente, mas dá para tirar de qualquer dente. Então, acho que respondeu a pergunta. Que mais? Qual situação que usaria o material armazenado? Então, a gente já respondeu essa. Quanto tempo dura o material? Também a gente já falou que né? Quase eterno aí, que a gente não sabe quanto, mas tem amostra de 30 anos. Por quanto tempo manter as células armazenadas?
Será que é? Eu, por mim, é indefinido, porque você não sabe se vai acontecer algum problema para você no futuro, né? Pois é. Então, se tem uma fratura, por exemplo, se você tiver células-tronco tua armazenada, a tua fratura vai consolidar na metade do tempo do que Pois se é. fosse consolidar espontaneamente. Então, Eu sempre falo que imagina a gente ter, eu hoje, sei lá, com meus 40 anos, ter célula do cordão umbilical para pôr na ruga, né, Carlos? É ser bom, né? é bom, né? O valor tá aqui, a gente já falou. Até que idade pode ser coletado também. Aí tem uma pergunta que perguntaram assim, depois que a gente coleta a célula-tronco, quanto tempo precisa entre coletar e usar as células? Eu acho que é uma pergunta, se você tiver alguma coisa, né? Pelo que eu vejo, eu entendi certo. Se você tiver alguma coisa, quanto tempo demora para o laboratório fazer para tirar as células, talvez? Acho que a pergunta é essa. Então, o protocolo para tirar as células aí dura, entre aspas, depende um pouco aí do tecido ou da gordura, enfim, do que vai, mas 6 horas. Mas o que a gente sempre fala é que o uso das células vai depender do que você quer fazer e da pressa que você tem. Né? Então, se você quiser usar numa queimadura, vamos supor, de, sei lá, 10 centímetros quadrados, é diferente do corpo inteiro. Né? Então, se você precisa para amanhã, também a gente vai ter que descongelar mais células ou multiplicar mais. Então, tem esse balanço aí entre quantas células você vai precisar. E se puder esperar um pouco, dá tempo de crescer em laboratório, né, Carlos? Acho que... Não sei se respondeu, acho que sim, né? Sim. A Mariângela Maluf perguntou se tem prazo de armazenamento. Acho que a gente já falou um pouco de não ter o prazo. Como usa e os benefícios cientificamente comprovados. Acho que a gente falou tudo. Não perdemos nada aí. Mais alguma coisa que você quer falar, Carlos? Não, eu acho que em medicina é sempre... a gente nunca tem verdades universais. As coisas, a gente está vendo isso com o Covid, que a população entra em contato com todas as dúvidas, com todas as inseguranças que tem toda a classe médica. A gente não sabe, a gente não tem uma verdade. Então, as coisas vão evoluindo com o passar do tempo. A gente vai encontrando os caminhos, vai observando, vai analisando, vai servir para algumas coisas. É claro, não existe uma coisa que vai ser maravilhosa para tudo e para todos. Isso não existe. Tudo terá vantagens e desvantagens. As células-tronco é mais um armamento para você tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que pelo custo-benefício, eu sinceramente sou favorável e acho positivo. Eu acho que assim, toda amostra biológica, né, Carlos? Quando a gente trabalha com coisa biológica, a gente não pode ter certeza, né? Então, de nada. Então, E aí a ciência evolui. Então, hoje, a tecnologia que tem, a gente vê que essa tecnologia de guardar o tecido do cordão, o dente, é a melhor tecnologia que tem hoje. Mas amanhã a gente não sabe se vai ser uma IPS, que a gente estava falando no começo, né? Se vai ter um outro tipo de célula, uma terapia gênica aí. Enfim, nunca dá para ter bola de cristal, infelizmente. Mas como se espera que a vida média no final, lá no 2050 seja de 100 anos, né? É possível que as células-tronco tenham sua utilidade. Pois é, não, e ainda para as ruguinhas, né, cara? Imagina com 100 anos. Eu sempre fico pensando na Os parte cabelos boa. também, por favor. Pois é, usam para calvície, olha lá. Então, acho que ter células usa para calvície também. Então, eu acho Muito que a gente bom. tem que pensar na parte positiva também. Carlos, olha, só tenho a agradecer. Tem um monte de gente perguntando, eu vou salvar esse vídeo nosso e vou deixar lá no Instagram, tanto o meu quanto o seu. E aí o pessoal pode ver as perguntas que a gente respondeu antes, ou enfim, mandar pergunta. Eu sei que você e eu vamos conseguir responder aí, ou eu pelo menos. E acho que é isso, Carlos. Muito obrigada. Só tem... Aqui me passou uma pergunta agora. Se as células-tronco têm influência positiva para aquelas mulheres que estão mais velhas e ainda pensam em ter filhos. Essa é uma grande pergunta, né? Que eu saiba, na literatura só tem uma experimentação na Espanha e na China, que tiveram poucos casos que foi utilizado, mas houve gravidez espontânea. Jura? Agora, cada um é um, o tempo dirá.
Tá bom? Tá ótimo. Carlos, então, muito obrigada. E aí, Um a gente abraço a faz todos, mais muito vezes. obrigado. Até mais. Obrigada. Um abraço.